gente vai trazer para você a história as 11 facadas do filho. Nader Khalil, deixa eu falar com o Nader. Nader Khalil. Nader Khalil, vamos trazer informações aí para o nosso público sobre essa situação. Exatamente, para mim, do tio que matou o sobrinho. Aí é o seguinte, o Nader esteve lá na cidade de Agudos do Sul, mostrou toda a situação e é incrível, Nader, porque eu fiquei pensando que a confusão toda teria acontecido porque é o seguinte, vizinhança, né? Ali a divisão de terras, o tio tinha ovelha, carneiro, alguma coisa, é isso, né, Nader? Tinha ovelha, carneiro, tal, e o cachorro do sobrinho entrava lá para pegar os carneiros e aí conversa vai, conversa vem, fala, discute, diz, não, por favor, fecha a porteira, não fecha, não quero que os bichos entrem aqui, estão pegando meus carneiros e tal, e aí vai essa confusão toda, terminou em tragédia, terminou que um parente, um tio matou o sobrinho. Agora, parece que foi meio que uma legítima defesa, é isso que o homem alegou. Conta pra mim as duas. Duas histórias, né, Gerson? Essa história lá de Tijucas do Sul, que ontem nós contamos o lado da família da vítima, do seu Walter, que foi assassinado com vários tiros pelo próprio tio de 75 anos. Esse homem que falou conosco com exclusividade, contou o que aconteceu e tudo. A outra história, e que envolve um drama familiar aqui na rua Rio Negro, em Veisópolis, em Pinhais. E que aqui também, legítima defesa, Gerson. E que a própria família, tanto do autor, o Bruno, que tem 19 anos, quanto do pai, que acabou sendo assassinado com 19 facadas, o seu Telmo, a família contratou o advogado. Porque a mãe, Gerson, tem uma série de boletins de ocorrência, medidas protetivas, chegou a sair de casa, a mãe do Bruno, de tanto que era ameaçada de morte com um facão, com uma faca, pelo seu Telmo, que acabou sendo morto. Os vizinhos todos aqui falam que por várias vezes ela gritava, pedia ajuda, o seu Telmo batendo na porta, tentando arrombar, dizendo que ia matá-la. Por várias vezes também agrediu o filho. E também outras situações que envolviam até o próprio Bruno, que segundo o advogado que vai falar conosco, e que estavam até agora aqui a mãe dele, o irmão Pablo, que é meio-irmão por parte de pai, está aqui para ajudar o irmão. Vamos acompanhar essa reportagem feita pelo Marcelo Borges na noite de ontem, em mais um drama da vida real. Nesta casa em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, moravam pai e filho. O convívio, segundo amigos e familiares, sempre foi marcado por brigas. Em uma delas, ontem à noite, Bruno Piloto, 19 anos, matou o próprio pai, Telmo Piloto, de 51. E foram 11 facadas. O motivo do crime pode ter relação com o consumo diário e exagerado de álcool. Esse senhor foi relatado por populares que conheciam. Chegava a ingerir cerca de 5 litros por dia de cachaça, de pinga. E o filho também era usuário de cocaína. O filho que matou o pai não tem passagens pela polícia. Na ficha dele nada consta. Telmo era comerciante. Após reagir a um assalto e matar um ladrão dentro da própria loja, Telmo ficou desanimado com a vida que tinha e virou alcoólatra. Bruno foi morar com o pai a pedido da mãe. O pai e o filho entraram numa discussão, numa briga. E por conta dessa discussão aí, como eu falei já, alcoolizados, um veio a ferir o outro. Depois do crime, Bruno saiu a pé aqui deste local e até o momento não foi encontrado. O detalhe é que policiais militares chegaram a ver o jovem na Avenida Iraí, que fica perto de onde nós estamos. Mas ele conseguiu fugir. As investigações também irão apontar se o pai tentou matar o filho. Afinal, 2 facas, uma delas usada no assassinato, foram encontradas pela polícia científica. Bruno é procurado pela polícia. Record. O Nader está recebendo informação ali. Bota a tela para mim aqui. Bota a tela para mim aqui, o Nader já vai trazer informação. É o seguinte, o Nader está acompanhando 2 assuntos. E quando eu disse na abertura do programa, que o programa está quente, que tem muitas histórias, que tem muitos assuntos, é porque tem mesmo. Só o Nader está acompanhando 2 casos. Mas nós estamos falando desse caso aqui, as 11 facadas do filho. Aí é o seguinte, mais uma tragédia em família. É mais uma tragédia em família, infelizmente. Histórias da vida real que eu tenho que trazer para você, que eu tenho que dividir com você aqui no Balanço Geral. Esse é o meu papel aqui, dividir isso com você. Agora eu quero voltar com o Nader.
Nader Kalil. Eu fiquei sabendo do seguinte, gostaria que você confirmasse para mim essa história. De que o pai e filho, eles até tinham uma relação que o filho tentava ajudar o pai ajudar o filho. E aí é o seguinte, o filho teria ido morar com o pai para tentar ajudar o pai e acabou desse jeito essa história? Conta para mim. Exatamente, Jasso. Exatamente, Jasso. Você viu ali quando a reportagem voltou, porque vários vizinhos estavam falando comigo aqui, porque a história do seu Telmo já é uma história bem antiga. No passado, nós vimos na reportagem do Marcelo, durante uma tentativa de assalto, ele acabou reagindo quando o bandido colocou a arma na cabeça do filho dele. Ele acabou entrando, acabou lutando com esse criminoso, acabou tomando a arma e acabou matando. Depois de sair, de fugir, se apresentar à polícia, voltou a conviver. Mas nesse período ele também já consumia muita bebida. Durante todo esse período, desde o primeiro casamento ao segundo casamento, seu Telmo sempre foi muito violento. E os vizinhos aqui estavam me falando isso agora há pouco. E nessa ocasião específica, o filho dele mais novo, o Bruno, com a saída da mãe de casa, devido à quantidade de boletins de ocorrência, à quantidade de medidas protetivas, veio tentar ajudar o pai. E aqui todo mundo diz que era um menino muito bom, que não era usuário de drogas e que também não bebia. O próprio Adriano Ema, advogado contratado pela família, tanto do Telmo quanto do Bruno, está conosco aqui. O senhor me confirma, então, que o Bruno não bebia e não consumia drogas e que estava aqui para tentar ajudar o pai? Exato. Boa tarde. Boa tarde. Exato. Como dito, o Bruno era uma pessoa de bem, um rapaz novo, 19 anos, que não tinha qualquer envolvimento com drogas ou bebida. Pelo contrário, sempre trabalhou, sempre auxiliou a família. E nesse momento preliminar, a defesa tem a dizer isso, que realmente temos que analisar a questão com prudência, com cautela e responsabilidade, para não cometermos nenhum pré-julgamento. A esposa, mãe do Bruno, tem vários boletins e medidas protetivas contra o seu Telmo. Sim, existem informações seguras que vão ser levantadas ainda até pela autoridade policial, que existiam medidas protetivas, boletins de ocorrência de terceiros, de parentes e vizinhos, e que infelizmente narravam a mesma situação do seu Telmo ser uma pessoa dada ao alcoolismo, violenta, agressiva, e esse histórico de violência doméstica é antigo. Então, não foi causado tragédia devido à tragédia do assalto desse comércio que está ao fundo aqui, ao lado da casa que a família morava aqui no bairro Visópolis? Segundo informações, é uma questão antiga de violência doméstica e familiar, alcoolismo. E, como dito, temos que analisar a questão com cautela, responsabilidade, para não fazermos nenhum pré-julgamento. Doutor Adriano, o senhor conversando, eu vi que quando nós chegamos aqui, o senhor estava com o irmão dele, meu irmão, o Pablo, a mãe do Bruno, que até agora não se apresentou à polícia. O que eles disseram para o senhor em relação à atitude do Bruno ontem? Porque foram encontradas 2 facas. A suspeita, de acordo com o que a gente falou com vizinhos, é de que o seu Telmo teria partido para o filho com uma faca. Isso se confirma? Veja, são informações preliminares, que não há nada de concreto nisso. Não temos como se apoiar numa informação dessa. O senhor já conseguiu falar com o Bruno? Entendo que a autoridade policial tem que investigar a situação, vamos colaborar no que tiver ao nosso alcance. O Bruno, no momento adequado, vai se apresentar, vai apresentar sua versão e está disposto a colaborar com a justiça. E esses detalhes maiores a defesa ainda não pode se manifestar, porque são questões que têm que ser apuradas pela autoridade policial com responsabilidade, prudência. Doutor, peço licença ao senhor para a gente dar uma passadinha nos estúdios, que o Jasson Goulart tem uma pergunta, e você já pode perguntar, Jasson, que eu já vou deixar o doutor ouvindo você aí direto nos estúdios. Pode falar, Jasson. Pois não, a doutora Márcia tem uma pergunta também, mas é o seguinte, eu acho que não ficou claro para quem está acompanhando a gente, não ficou claro para mim ainda, qual seria a motivação desse crime específico. Que o homem bebia, que era violento e tal, enfim, mas o que motivou esse crime? Já se sabe o que teria causado isso, que levou aí à morte do homem? Foi uma defesa, foi um ataque, foi uma discussão, foi uma briga? O que foi nesse momento que aconteceu o crime? O que teria motivado? Veja, todos esses detalhes vão ser esclarecidos no momento oportuno, quando o Bruno fará sua apresentação na delegacia e esclarecerá todos esses fatos. Nesse momento, ele não se encontra em condições de dar qualquer depoimento, nem ele, nem sua mãe, nem os familiares. É uma situação realmente trágica, que lamentamos. E esses detalhes maiores, motivação, circunstâncias, tudo vai ser esclarecido no momento adequado. E a defesa está aqui para colaborar com o que for preciso no seu alcance. Eu até conversei, aproveitando aqui, deixa eu pedir para um vizinho, só para pedir para o vizinho ali, para ver se eu posso falar com ele ali. Posso fazer uma pergunta para você? Já, eu não vou nem fechar muito nele ali. Vou pedir licença para você que está em casa. Não, pode ficar aí.
Olha, com o boné baixo, que eu não quero mostrar, até para evitar, já peço desculpa a quem está em casa. Você me falava o seguinte, várias vezes você ouviu o seu Telmo tentando agredir a esposa com um facão, batendo na porta. Conta pra gente essa história. Não, na verdade, eles brigavam, né? Daí tinha vez que o filho dele ia revidir, né? Ia atrás, aí batia na porta atrás do pai dele com faca. E pediu a mulher dele mesmo, muitas vezes a gente ouviu ela pegar e pedir socorro, né? E uma vez que você ouviu ela pedindo socorro, você chegou a olhar sobre o muro. E aí você viu o quê? O que ela falou? Não, eu vi da minha janela que deu pra ver que o filho dele tava armado com uma faca e O bateu. filho. Isso, armado, batendo na porta, querendo matar o pai, né? Falando que ia matar o pai. Mas e por que isso? Daí eu não sei se é por causa que ele agredia a mãe do menino ou se agredia os dois, né? Tipo, a família inteira, né? Mas nesse caso, o filho que estava com a faca. Isso, nesse caso era. Não era o seu Telmo batendo na porta. Não, não era não. Mas o senhor eu também já viu o seu Telmo bater na porta para tentar bater nela, para tentar agredi-la também com facão? Já também, já sim. Os dois, tipo, ali acho que era meio que agressão mútua, né? Tipo, era uma vez cada um batendo um no outro, né? Isso acontecia sempre. Em relação a esse menino, 19 anos, a gente pode dizer que apesar da maioridade, um menino. Ele era um rapaz que vocês viam aqui bebendo, fazendo bagunça, confusão. Qual era mais ou menos a condição dele aqui no bairro, na comunidade como vizinho? Não, a gente nem via muito ele, a gente via mais era o pai dele, o Telmo, né? Que ele saía aqui na frente, aqui, daí comunicava a gente e tudo, mas o pai dele mesmo não. Já acho que via mais dentro de casa mesmo, né? E bem poucos amigos do Piatinha, não tinha muito amigo não. Mas era um menino que consumia bebida alcoólica, vocês viam ele bebendo por aqui? Daí não, né? Que tipo, a gente não fica muito olhando, né? Mas pelo menos essa parte não. Mas em relação à briga dos dois, do pai e filho aqui, era constante? Era meio que direto, sim, direto. E do seu Telmo, que acabou sendo morto com a esposa, também é da mesma forma? Antes ela ia embora, ter ido embora daqui, sim, eles viviam brigando mesmo. E ele sempre querendo agredir ela. Aí, Jason, eu até agradecer esse vizinho, porque a situação aqui, né, é muito distorcida em relação a todos esses fatos. Por isso a gente vai continuar acompanhando para trazer mais informações e acompanhando também com o doutor a apresentação desse rapaz que deve acontecer nas próximas horas na Delegacia de Polícia aqui em Pinhais. Você vê, né? Tragédia em família. Mais uma tragédia em família. Em tese, o pai teria salvo a vida do filho, que mais tarde, em um outro momento, acaba acontecendo que o filho tira a vida do pai. Em que circunstâncias, doutora Márcia? A gente vai apurar, a polícia vai apurar, a polícia está levantando a informação, a gente vai passar para quem está acompanhando o BG, é claro. Mas o fato é que é mais uma tragédia. Pai morto, né? Filho matando o pai. É triste. 11 facadas, segundo a polícia, doutora Márcia. É um número expressivo de facadas. Não está muito claro se só os dois moravam nessa casa, se havia mais alguém no entorno. Ora fala-se na violência contra a mãe do Bruno. Então é necessário que se esclareçam realmente a dinâmica desta noite, bem como a dinâmica dos dias anteriores e de toda essa violência, Jason.